Alfabeto Fonético Internacional, transcrevendo palavras do português brasileiro e europeu. Transcrição fonética e transcrição fonêmica. Eu recomendo que vocês abram no seu navegador da internet a tabela do Alfabeto Fonético Internacional. Eu tenho aqui na tela o Alfabeto Fonético Internacional em português, aqui focando nas consoantes, para vocês refrescarem suas memórias, e aqui as vogais. A transcrição fonética é dada tipicamente entre barras inclinadas, né? Ela transcreve a pronúncia final, a produção fonética sonora final, como ela realmente é articulada por um falante. Então ela é o produto final do ato físico de expelir sons pelo aparelho fonador em uma linguagem. A transcrição fonêmica é dada pelos linguistas tipicamente entre colchetes. A ortografia padrão dos idiomas já tende a ser uma transcrição fonêmica, somente porque ela ignora as transformações fonológicas automáticas que não são contrastivas, ou seja, que são óbvias para os falantes nativos. Então a transcrição fonêmica tende a representar o conhecimento interno, teórico, que o falante tem daquela palavra, de como a fonética é daquela palavra. O som, ou fonema também, é a produção real de um fonema, dado o seu ambiente fonológico. O que é um ambiente fonológico? Aquilo, os outros fonemas que vêm imediatamente antes ou depois daquele fonema. Já o fonema que ocorre foneticamente é um elemento fonológico do idioma internalizado pelo falante, que existe em contraste com outros fonemas do repertório do idioma. Por exemplo, o fonema ch ocorre foneticamente em português, mas não fonemicamente. É um som que não tem existência fonêmica independente no português, porque só surge como resultado do encontro previsível da oclusiva alveolar t com a vogal i no brasileiro do sudeste do Brasil, no sudestino. E nunca existe um ch que possa ocorrer em contraste com t. Por exemplo, a palavra tia, você sabe que t mais i vai produzir ti. Não existe tia. Para quem fala tia, nunca vai ter tia. Ou você fala tia ou você fala tia. Quem fala tia geralmente era o pessoal mais do sul. Aqui em São Paulo se falava também tia até certo ponto, mas hoje não se fala mais. Especialmente em português do Nordeste, onde é preservada a articulação alveolar, tia. Mas aqui, no português padrão do Sudeste do Brasil, fonema tia, a transformação de ti para ti é automática. Você não precisa nem indicar a transformação fonética, a palatalização do t na escrita. Então aí a gente tem tia, a transcrição fonética entre barras embaixo, e entre colchetes a transcrição fonêmica, que, como eu já disse, tende a ser bem parecida com a ortografia padrão do idioma. Mas todos os idiomas têm uma ortografia que, em sua base, é uma transcrição fonêmica. Eles representam o conhecimento interno do falante. A mesma coisa vale para a realização de j a partir de d, a oclusiva alveolar sonora, que antes de i vira j. Aí é por isso que nós não precisamos representar esses fonemas na ortografia. A ocorrência deles é previsível. Mas aí dia, você não precisa colocar um j depois do d. Basta colocar o d e o i, todo mundo sabe que é dia, mesmo menos quem fala os dialetos onde esse fenômeno não ocorre. Então, o cearense pode falar dia. Vamos para a transcrição de algumas palavras que ocorrem mais comumente no português. A gente vê os pronomes. Alguns deles estão transcritos apenas foneticamente e alguns estão fonemicamente. A transcrição fonêmica geralmente é redundante, é muito óbvia e tende a ser quase igual à ortografia. Eu coloquei para referência em alguns casos. Na maioria dos casos eu não vou transcrever fonemicamente, apenas foneticamente, apenas a transcrição entre barras, que é a produção final. Eu, você, ele, ela, observe o símbolo para o E aberto, é, nós, pronúncia coloquial ditonguizada do O, vocês, a gente. Então a gente tem uma palavra como parte, que eu pronuncio como parte, aqui em São Paulo. Falantes mais velhos aqui de São Paulo podem pronunciar parte, bem como no Paraná, no sul do Brasil, parte, parte, no Rio de Janeiro, parte, no Nordeste, parte, em Portugal, parte. Tipo, tanto em São Paulo quanto no Rio, tipo. No Nordeste, tipo. E em Portugal, tipo. Esse som que eu apresentei a Portugal, o som final dessa palavra, é uma vogal central não arredondada. Parte. Parte. Não ocorre no Brasil nunca. Tarde. Em São Paulo, tarde. Rio de Janeiro, tarde. Nordeste, tarde. Portugal, tarde. Diz. Em São Paulo, diz. No Rio de Janeiro, diz. No Nordeste, diz. Vídeo. São Paulo e Rio seria vídeo. No Nordeste, vídeo. As vogais médias E e O sempre se extremizam, ou seja, elas se tornam vogais
dianteiras ou traseiras, né? Não se esqueçam do esquema das vogais, que a vogal A é a vogal no meio. Indo para frente a gente tem o E, que é a vogal média dianteira, e a mais dianteira que tem é o I. E indo para trás a gente tem o O, que é a média traseira, e indo mais para trás, a vogal mais traseira possível, mais posterior, é o U. Por isso que eu digo que em português as vogais médias se extremizam, elas vão para o extremo. Em vez de serem médias, elas passam a ser as mais distantes do centro. I e U, a mais dianteira e a mais traseira. Quando ocorrem pós-tônicas, ou seja, na sílaba depois da sílaba tônica, essa extremização vocálica sempre ocorre. Mas quando pré-tônicas, nem sempre isso ocorre. Então a gente tem perigoso, o U final, aliás, o O final, é sempre pronunciado como U. Perigoso, perigoso, perigoso. Mas o E pré-tônico de pecado jamais fica picado. Eu cometi um picado, nem mesmo negado, negado. Eles tinham negado as afirmações. Não, fala negado. Esse E nunca vira I. Mas o E de menino vira menino. Exceto no sul do Brasil, a gente tem tipicamente menino. Polícia vira polícia ou polícia. Em São Paulo a gente fala polícia, mas no Rio de Janeiro, no Nordeste, fala-se polícia. Mas o O de total nunca vira tutal. Qual é o tutal? Não tem, é total, né? Então é difícil saber as regras da extremização pré-tônica. Hotel é outra palavra cujo O pré-tônico jamais vira U. Ninguém vai pro utel. Qual é o utel? Bom, pulando da extremização vocálica, chamado também de enfraquecimento vocálico, a gente vai para a questão da consoante rótica, que geralmente é a consoante que tem esse valor de R, que é uma das líquidas, né? Tipicamente as líquidas são a líquida L, que é a líquida lateral, e a rótica, que é uma líquida que tende a ser ou alveolar ou velar, vibrante, uma vibrante apical ou dorsal. Quando ela é inicial ou geminada, ela vira a fricativa glotal do português, Rá. Quando ela é intervocálica e não geminada, ela permanece um tap alveolar, Rá. Quando ela é final, ela pode permanecer um tap em São Paulo e no sul do Brasil, mas no Rio de Janeiro e no Nordeste do Brasil ele vira também uma fricativa glotal, R. E no dialeto caipira, adicionalmente, a gente tem a realização retroflexa. Então aqui vamos vendo uma palavra com uma rótica inicial, a palavra resto. A gente tem em São Paulo e no sul do Brasil resto, ou resto, dependendo da parte do sul que você vai. No Rio de Janeiro, resto. No Nordeste, resto. Em Portugal, resto, ou resto. Pegando uma palavra com uma rótica final, carta. Final da sílaba, carta. Em São Paulo a gente tem carta, no sul do Brasil também carta, mas no Rio de Janeiro e no Nordeste, carta. Em Portugal, carte. E do dialeto caipira, carta. Essas são as regras básicas da realização da consoante rótica no português. São regras bastante complexas e específicas, mas dá para realmente prever. A maioria dos autores em fonética considera a rótica forte, né, aquela que é uma traseira na garganta, a fricativa, como uma fricativa glotal, que é o símbolo da letra H, no alfabeto fonético internacional. A maioria dos autores que fala de fonética portuguesa analisa essa fricativa como uma fricativa velar, Rá, Rá, resto, Arrá, arroz, ou uma ovular, resto, arroz. Eu acho que essa realização realmente é bastante anormal no português. A maioria dos brasileiros pronuncia mais como H do inglês. Eu discordo dessa análise, porque, por exemplo, quem fala espanhol ou russo, são línguas que não têm a fricativa glotal, que é o H do inglês, eles não conseguem pronunciar o H do inglês normalmente. Se pede para um russo pronunciar a palavra quente em inglês, ele vai falar hot, hot, não é hot. Da mesma maneira, a gente pega uma palavra como empurrar no espanhol e contrasta com o equivalente português empurrar. A gente vê que a nossa realização é muito mais glotal, ela é muito mais suave do que a realização velar. A palavra russa hot, que é um curso, um caminho, um caminhar, um movimento, compara com o português rodo, 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 hot, hot. Bem diferente. Agora, se pega o inglês hall, que é um saguão, a gente tem a importação dessa palavra no português, não por acaso transcrita com R inicial. Hall, 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 hall. Isso para mim é evidência que, pelo menos no português brasileiro padrão, aqui de São Paulo, a gente pronuncia a rótica forte com uma articulação
glotal e não com uma articulação velar. O som que é grafado pelo dígrafo NH, outro som que eu discordo da maioria das análises que a gente vê por aí, que transcreve esse som com uma fricativa nasal palatal nha, que seria equivalente ao N-til do espanhol ou ao GN do italiano e do francês. Mas eu acho que nesse caso se trata claramente de uma aproximante palatal nasal. O que é uma aproximante palatal? Vocês vão lá no alfabeto fonético internacional, vocês veem que é o som que é representado pela letra J, que é o Ya, Aya, Eie, Uie, Uiu, Oio. É também analisada como uma semivogal, uma semiconsoante, que é um som que flutua entre uma consoante e a vogal I. Então a gente pega uma palavra espanhola, por exemplo, como niño, que é criança, niño. Observe bem a pronúncia, niño, niño, el niño. Há um toque, um contato bem claro da língua com o palato dianteiro, niño, nho, nho, nho. Agora pega a palavra ninho do português. Falem ninho. Não há toque da língua com o palato. Ninho, nho, nho, nho. Ela apenas se aproxima do palato, mas não toca. Ninho. Se a gente pegar, por exemplo, algumas formas vocativas do português que colocam o sufixo e tônico, em certos termos familiares, mãe, manhê, ou seja, o acréscimo de e faz com que a gente tenha um som igual ao do NH, embora mãe não tenha N. Manhê. Fica igual, né? Manhê. Manha. Também. Manha não tem contato, é só uma aproximante. Inclusive, existe a nasalização por contaminação. Uma consoante nasal no começo da sílaba tende a nasalizar no final da sílaba ou sua vogal respectiva. Então, minha, a palavra minha do português veio do latim meia. Provavelmente no português arcaico era mia, mas esse M nasalizou o I, o seguinte. Então a gente teve minha. Isso é escrito como NH. Nunca teve um N aí. Esse NH, na verdade, é o I nasalizado. Minha. Que fica igual a gente colocar o pronome min seguido de um A. Ele deu para minha carta. Essa é a minha carta. Ele deu para minha carta. Ele deu para minha carta. E essa é a minha carta. São a mesma pronúncia. Provando que o NH nada mais é do que uma aproximante palatal nasalizada. Mais sobre a nasalização. A nasalização no português é um fenômeno bem complexo, porque ela meio que está associada ao timbre e também a uma espécie de ditongização das suas vogais respectivas. Então, nem... Você vê que a primeira parte, os primeiros dois fonemas dessa palavra não são nasais. Quer dizer, o N é, claro. O N é uma consoante nasal. Mas o E não precisa ser nasal. Ne. Nem. Ele tem um elemento final que é nasal. Nem. Que pode ser representado como uma aproximante semivogal, o I, o J, nem, bem, benê, quando você chama benê, por que tem o NH aí também? Tá vendo? É a mesma coisa do manhê ali atrás. Não, né? A nasalização tende a fechar o A, então a gente não tem não, nem pão, a gente tem não e pão. A vogal aí não é A, é A, que é a vogal central fechada, A, que pode ser representada tanto por esse A de cabeça para baixo, quanto em trabalhos mais antigos se usava muito esse Vzinho de cabeça para baixo. E a própria presença de uma consoante nasal tende a nasalizar, tende a fechar, na verdade, não nasalizar, a vogal precedente. Então um A seguido de M ou N se fecha de A para A. Então a gente não tem cama, a gente tem cama. A gente não tem cana, a gente tem cana. E quando a nasal é seguida de uma outra consoante? Então, canta seria um A nasal, ou seria talvez uma consoante nasal velar, que estaria presente aí. O N teria se simplificado para uma velar. Deixa de ser alveolar, articulado na ponta da língua, seria velar, articulado na parte traseira dorsal da língua. Canta. É difícil saber. Eu acho que ambas as articulações são possíveis. Primeiramente nasal, representada pelo primeiro exemplo nessa tela, ou uma velar nasal, representada pelo segundo exemplo, que tem aí esse N com a tromba embaixo. Conta, conta. E claramente a gente não tem conta, conta, conta. Se fosse meramente um O nasal, a gente teria conta, conta.
A gente não tem conta, a gente tem conta. Depois do O tem alguma coisa aí. Pode ser uma semivogal, formando um ditongo com O, ou uma velar, que é uma consoante posterior. Talvez ambas as articulações produzam uma sonoridade, um fonema final quase idêntico, inextinguível. Tenta também. Tenta ou tenta. Tinta. Cantam. Análises são possíveis. Eu acho que ainda falta muito o que estudar aí nessa questão aí. Nhoque. Pegar uma palavra bastante anômala porque tem um NH inicial, né? Para mim no português essencialmente é nhoque. Tem um I, depois tem um nhoque. Nhoque. Pode ser também nhoque. Nhoque. Eu prefiro a primeira análise. Eu não gosto da análise nhoque, mas eu também não consigo eliminar essa análise meramente pelo teste. Inhame. 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 Linha. Ou linha. Eu acho que não tem um componente velar. Acho que essa segunda análise aí, velar, do N da tromba, aí não dá muito certo. Rainha, limpa, lombo. Qual será a análise mais correta? Para mim, ambas produzem o mesmo resultado. Também tem o fenômeno da liaison. A liaison, que é o termo francês para isso, porque no francês ela ocorre de maneira muito pervasiva no idioma, é quando o fonema final de uma palavra, na verdade, é foneticamente realizado como o fonema inicial da palavra seguinte. Então a gente tem aí os S's finais do português, tipicamente são realizados como Z iniciais das palavras seguintes. Eles adoram transcrever palavras em português, os ovos inteiros. Mas não é obrigatório você transcrever com o Z migrado para a palavra seguinte. Você pode transcrever, como a gente vê no caso de ovos inteiros, eu transcrevi das duas maneiras, tanto com o Z começando a palavra seguinte, quanto o Z terminando a palavra precedente. É equivalente. Não há realmente uma preferência. Talvez seja até preferível manter uma coerência com a ortografia, porque realmente o resultado final acaba sendo o mesmo. A gente tem também a famosa ditongização de vogais átonas em sílabas finais com final sibilante. Se você nunca deu esse nome para esse fenômeno, certamente você conhece ele, porque está em fez, luz, traz, mais, pois. Mas quando a sílaba não é final, tipicamente não há ditongização. Então a gente tem poste. Só no Rio de Janeiro que às vezes tem essa ditongização mesmo lá. Mesmo em sílabas não finais. Poiste. Mestre. Maestro. Traiste. Tudo bem que mesmo lá é uma realização tanto exagerada, né? Atrás, né? Mais traseiro, mais traste. O português tem o que a gente pode chamar, por enquanto, de restrições a encontros consonantais, muito comuns em palavras importadas do grego e também do latim. A gente tende a resolver esses encontros inserindo uma vogal eufônica entre as consoantes que não podem estar juntas. Então, psicologia, pneu, até pneu, digno, eu me indigno, até mesmo a forma verbal acaba incorporando essa vogal eufônica como vogal tônica, o que na ortografia é impossível. Qual é a vogal tônica na ortografia de indigno? A gente teria no português formal falar eu indigno, porque o di é a última sílaba. Mas no português informal, espontâneo, tem uma sílaba aí depois desse g, aí, indigno. E aqui a gente tem alguns exemplos de palavras que têm variações dialetais. Algumas dessas variações são inclusive bastante hostilizadas. Eu trouxe e eu trouxe, um caso de riqueza morfológica que existe no português informal de certas pessoas, mas não no português formal. Eu trouxe, ele trouxe. No português formal a gente tem eu trouxe e ele trouxe, fica igual a forma. Isso deve ser um arcaísmo do português informal, preservado apenas em certos dialetos regionais do Brasil. Mas é a questão de que nesse caso são duas formas que são internalizadas de maneira diferente. A transcrição fonética, embora a ortografia seja a mesma, a transcrição fonêmica é diferente. Você vê entre colchetes aí, trouxe ou trouxe. São duas internalizações, são duas concepções internas da palavra, diferentes. Embora a ortografia seja a mesma. Bilhete, que alguns falam bilhete. O bilhete é uma pronúncia dialetal. Nesse caso, a transcrição fonêmica, eu não tenho certeza se seria a mesma ou não, de bilhete. Eu acho que não, porque não tem como um falante ter as duas concepções ao mesmo tempo.
Eu acho que existe uma despalatalização da lateral lha em certos ambientes que ocorrem em certos dialetos do Brasil, e isso é previsível. Similar ocorre quando essa lateral palatal lha vira uma aproximante palatal iã. Mulher, em alguns casos ela se despalataliza e vira mulher, mas em alguns casos ela se aproximatiza e vira uma aproximante mulher, em contraste com o português padrão mulher, ou mulher. E até que ponto isso está internalizado na mente de cada falante é difícil determinar. Mas a gente vê que o segundo fenômeno aí, que é a transformação do lha em iã, ela só ocorre quando tem uma vogal que não seja i. Então você pode ter mulher, mulher, você pode ter colher, colher, mas você não pode ter pilha, pia. Você pode ter palha, vira paia, mas pilha não vira pia. Se bem que a gente tem filha que vira fia. É difícil determinar qual, tem muito estudo necessário ainda para isso. Eu não conheço estudo que explique isso. E alguns outros fenômenos que a gente pode transcrever também. Por curiosidade, o infinitivo do verbo vir, que coloquialmente é pronunciado mesmo entre os falantes mais educados do português brasileiro como vim. Ele vai vir amanhã. E também a analisação de muito, que provavelmente se trata de uma nasalização por contaminação. O M inicial nasalizou o ditongo seguinte. Muito virá muito, já que originalmente no latim não havia nasal no final desse ditongo, no final dessa vogal aí. A sílaba não era de final nasal. A palavra muito vem de multo no latim. Então não tem porque está nasal, a não ser o M inicial. Também a gente tem o problema da transcrição fonêmica de certas palavras como estrangeirismos e palavras artificiais e outras palavras anômalas do português, como o tipo de música rap do inglês, que no português a gente não tem esse R inicial, então a gente fala, voltando lá para as róticas, né? A rótica inicial é sempre realizada como uma fricativa glotal H, então rap. O problema aí não se trata na rótica, se trata na verdade do P final, já que o português não permite que uma sílaba termine com P. Nenhuma oclusiva pode terminar uma sílaba em português. A palavra é reanalisada como uma palavra de duas sílabas, em que a primeira sílaba é ré e a segunda é pi, ou p. O e acaba, esse e eufônico final, imagino eu ser um e, acaba sendo realizado como i porque ele é átono e pós-tônico, daí ele vira i, voltando às regras de extremização pós-tônica. Mas eu acho que a nossa conceitualização interna da palavra é essa que você vê entre colchetes aí, não tem a vogal eufônica final, porque ela é automática, ela não precisa estar conceitualizada no repertório interno do falante inconsciente. A colocação de uma vogal eufônica é obrigatória para respeitar as regras de estrutura silábica do português. Mesma coisa é um app, um aplicativo, mas internamente a gente deve ter meramente app. Agora, a gente tem que ter internamente realizado que a vogal E, a vogal média aí, é uma aberta, é. Mesmo caso de rap, porque a gente distingue fonemicamente o E do E. Isso é uma distinção do português. Então a gente tem pera e pera, né? Um é uma fruta, outro é o imperativo do verbo esperar. E a palavra WhatsApp é mais problemática ainda, né? A gente pode ter o WhatsApp como a realização fonética, ou Zap Zap como a realização fonética também. Mas qual é a conceitualização fonêmica internalizada dos falantes? Talvez os mais iletrados, talvez aqueles de nível educacional um pouco mais baixo, tenham inclusive Zap Zap. Então, aqui falando mais sobre essa restrição de consoantes finais. Apenas S e R podem terminar sílabas no português. Então a gente tem sílabas como ba, ou seja, a sílaba pode terminar com vogal, é claro, né? Mas as consoantes estão limitadas a S e R. Então a gente tem ba, a gente tem bau, como em cabal, a gente tem bai, como em baita, a gente tem ba, como em bamba, ou roubam, se bem que é roubão, né? Ela fica com uma nasal, a nasal aí no final, a átona ela fica ditonguizada também. E a gente pode ter bas e bar, basta, abas, barba, roubar, mas se você tentar terminar uma sílaba com uma oclusiva, ou qualquer outra vogal, qualquer outra consoante, na verdade, a gente vai ter que
sabotar essa tentativa. Então, se você fizer bapka, a gente vai ter bápica. Bakpa vai ter bakpa. E batpa vai ter batpa. Não precisa ser teórico, a gente tem exemplos concretos disso nas palavras que são importadas diretamente do latim, do inglês, como a gente já viu algumas nas telas anteriores. Aqui, por exemplo, o verbo capta, né, que é realizado capta, ele capta, o governo capta muitas verbas, ou magma, o magma está frio, em que a gente insere uma vogal eufônica para, na verdade, tirar a oclusiva da sílaba anterior e projetar uma sílaba nova para ela, com uma vogal posterior à conclusiva. O que nos indica que o parâmetro da preferência por paroxítonas, também no português, a gente vê que aí a gente cria uma proparoxítona, né? Capta e magma. Palavras proparoxítonas são bastante anômalas no português, é difícil a linguagem coloquial aceitar esse tipo de palavra, a gente tende a preferir as paroxítonas. Mas esse parâmetro de preferências por paroxítonas está subjugado, subalterno ao parâmetro da proibição de oclusivas finais. Então, entre ter uma proparoxítona e uma sílaba terminada por uma oclusiva, a gente prefere ter uma proparoxítona. Exceto, essa exceção a essa preferência é o caso de verbos como indignar-se, onde um presente risotônico paroxítono é formado a partir do infinitivo silabicamente reanalisado. Então a gente tem um verbo como indignar na linguagem escrita, a gente reanalisa esse verbo para indignar, colocando uma vogal eufônica depois do gui, e a gente tem então um presente indigno, indigna, mesma coisa estagnar. A gente reanalisa para estagnar e tem consequentemente um presente risotônico estagna, sem contar outros exemplos de sílabas proibidas que são reanalisadas e resolvidas com a inserção de outras vogais eufônicas depois da oclusiva proibida aí. Então, em ignição, a gente não pode ter gn, nenhuma sílaba terminada com g, ig, essa sílaba não existe em português, ig. Então tem que ter ig. A gente faz o i, depois o gui, depois o ni, ignição. E um caso curioso de palavras que terminam com... tem sílabas terminadas com consoantes permitidas, como S, mas mesmo assim inserem uma vogal eufônica, como Facebook, Face App. A gente tem Facebook. Por que Facebook? Podia ser Facebook. Só o K no final que é proibido, o S no final não é. Por que tem uma vogal eufônica aí? Por que fez tem que virar face, mas o verbo ele fez pode terminar com som de S normalmente? Impossível saber. Eu não tenho teoria para isso, mas eu acho que por ser um estrangeirismo, a gente tende a conceitualizar as coisas de maneira diferente. Mas é tudo teoria.